Oi, gente, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Eu quero hoje cedo, iniciando este dia, dizer algumas coisas muito rápidas sobre causa e efeito que eu vejo acontecendo à nossa volta. Não é algo, o que eu direi, para ser aplicado numa análise ampla de nada. Ela é praticamente tópica. Tem a ver com o que eu noto que disparou, já vinha antes, mas deu uma disparada de 20 anos para cá. Portanto, é de 20 anos para cá. É quase tópico, considerando o espectro do que deva ser analisado, e não se condiciona o que eu vou dizer ao Brasil. Estou falando numa perspectiva global, que eu vejo pela Terra. E a pergunta é, o que aconteceu no planeta que depois da queda do muro de Berlim, quando parecia que a humanidade toda estava ganhando ares muito mais civilizatórios, por alguns anos deu uma impressão de que iria dar uma melhorada. Algumas gerações iriam viver um pouco melhor. As lições da Primeira e da Segunda Guerra ainda estavam frescas. A Guerra Fria estava terminando. Foi uma droga tudo aquilo. Quem tem memória lembra. E que agora que tudo estava chegando a um ponto de diálogo, provavelmente as próximas gerações fossem experimentar dias menos radicais, menos bipolares, como a gente experimentou o século XX inteiro. Foi um século bipolar. Então dava uma sensação melhor. De repente, tudo ficou como dantes no quartel de Abrantes, só que com outro cenário, outra cara, outra configuração, outros agentes, outros argumentos, ainda em nome dessa velha coisa, velha, cansada, mumificada, de direita e de esquerda. Ai, é um negócio muito velho e cansativo, bobo e que já não significa mais nada. Mas é a linguagem, talvez a única que vocês entendam, não é a que eu costumo usar, já tem anos. Vocês me acompanham, vocês não me veem nessa bipolaridade de esquerda e de direita. Eu trato muito mais de reacionarismos, de racionalidades não racionais, mas são racionarismos que eu encontro o tempo todo, de qualquer que seja o polo. Você pode chamar de esquerda ou de direita, como queira. Mas uma explicação muito tosca, porém necessária, que se tem que dar é a seguinte, em relação ao que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Ocidente, em boa parte do mundo, onde as pessoas recorrem a escolhas eleitorais para definir seus governantes. Primeiro, eu penso que as esquerdas se tornaram advogadas do comportamento, se dedicaram ao comportamento. Diferentemente de antes, onde a grande questão da esquerda tinha a ver com economia, com sociedade, com distribuição de renda, com ideologia de natureza econômico-social e com implicações políticas, portanto. Mas isso tudo, depois da queda do Muro de Berlim, a esquerda ficou sem argumento. A falência da União Soviética e o pauperismo cubano, que eram os showcases da esquerda, tirou a voz dela. E a esquerda foi se adaptando, como esquerda,
assumindo as discussões e a advocacia do comportamento humano em relação à sexualidade humana. Virou um dos temas que antes não era um tema princípio das esquerdas, mas se tornou um tema porque a discussão política, econômica e social ficou esvaziada depois da falência da União Soviética, da derrubada do Muro de Berlim. Eles ficaram sem ter o que falar. O argumento tradicional, econômico, político, social da esquerda ficou oco no mundo inteiro. Então essa foi a primeira mudança. Deixaram o que era pertinente a eles e passaram a querer intervir na liberação das políticas sexuais. A esquerda passou a ser a grande voz libertária das políticas sexuais na Terra. E aí, o que aconteceu? A direita ganhou uma causa. A direita ganhou uma causa. Uma causa que nem teria essa importância toda, mas passou a ter uma grande importância por causa da esquerda. Claro que, como a direita normalmente é reacionária e é obcecada por questões sexuais, por causa da religião, a religião tende a ser sempre direitista. Então, quando foram mexer no blu do pinto, mexeram no nervo mais exposto da direita, que estava igualmente sem argumentos, sem ter o que dizer, sem ter o que propor. Não se estava tendo necessidade de argumento, nem de proposição no início dos anos 90. Aí veio blu, passou a ser a advocacia da esquerda e a causa da direita. Ai, meu Deus. O que mais? As esquerdas trocaram a ideologia econômica pela ideologia de gênero. Como eu acabei de dizer, só estou ressaltando. A ideologia econômica deixou de ser a grande discussão, aí passaram a fazer intervenções concernentes à ideologia de gênero. Aí exacerba-se mais ainda a causa das direitas. Aí as esquerdas adotaram o politicamente correto como tradição oral da religião secular. Na realidade, as esquerdas assim chamadas no mundo, que é uma linguagem antiquada que na minha boca pega mal, eu não gosto dela, eu acho ela velha e burra. Mas é a linguagem de vocês, eu só estou falando para vocês, né? Entre amigos eu não falo assim. Mas as esquerdas adotaram o politicamente correto, que foi se forjando sem texto escrito, sem Bíblia escrita, virou, todavia, uma tradição oral ocidental, um dogma ocidental. Virou uma confissão de fé do Ocidente, uma confissão de fé da religião secularizada, da religião sem Deus. E aí, como o politicamente correto virou a tradição oral disso aí, e o politicamente correto é frequentemente antagônico ao que os religiosos chamam de princípios revelados da Escritura, aí pronto, começou mais uma guerra religiosa sem ser em nome da religião. Mas o politicamente correto é uma religião. É a religião da secularidade. E aí começa uma cruzada entre o pessoal politicamente correto, especialmente nos Estados Unidos, e a religião. Mais uma cruzada. Os infiéis contra os fiéis. E a gente assistindo aí, a maioria sem saber nem o que está acontecendo e comprando lados. Isso é o que é pior, comprando lados e se alistando como guerreiros em lados diferentes. E aí as esquerdas buscaram o populismo como estratégia de permanência no poder. Como a gente viu no Brasil, como a gente viu na Venezuela, como a gente viu em boa parte da América Latina, como a gente viu na África,
as esquerdas assumindo o populismo como estratégia de permanência no poder, e então, como consequência, criaram as mesmas alternativas para a direita. A direita hoje pensa politicamente como a esquerda, em manter-se no poder pela via da criação de mitos populistas. Mitos populistas. Mesma coisa acontecendo. Mais do que isso, as esquerdas não assumiram durante todo esse tempo o que dá e o que não dá na sociedade. As esquerdas têm vergonha de dizer não conseguimos, não podemos, não dá, não é possível, não vamos fazer, não vamos criar, não vamos aumentar. Parece que declarar a impossibilidade nos governos de esquerda é quase um crime contra a vida. Conclusão, a corrupção vem porque quando você assume que, em nome da sua ideologia, você consegue fazer tudo, é claro que para fazer tudo, os fins terão que ser ajudados pelos meios, e os meios justificarão essas finalidades, e aí cresce absurdamente a corrupção. O Brasil, por exemplo, tem um populismo de direita nascendo. É o populismo número 18, que vocês chamam de meu mito. Está nascido já, não está nascendo, está nascido. Para quem não soma dois, o Tico não fala com o Teco. Pois bem, as esquerdas, não assumindo que as coisas às vezes dão e às vezes não dão, praticando o pseudo-culto ao humano a qualquer preço, como se para ajudar os seres humanos eu não tivesse que fazer meus cálculos para ver se eu ajudo ou se eu desestruturo tudo em nome de fazer isso. Mas essa não é uma discussão passível de ser feita no ambiente triunfalista e todo-poderoso das esquerdas, que acham que não tem limites para realizar o qualquer que seja o devaneio proposto, e assim vão fazendo até que o caos instalado na realidade, como consequência desse descontrole, como a gente viu no Brasil acontecer, o caos dá razão ao reacionarismo. Não é que o reacionarismo esteja certo, mas é que as mentes bipolares, quando veem o que está acontecendo como ação da esquerda, polarizam-se na direita, não porque isso esteja certo, mas é porque é a alternativa criada pelo exagero. São exageros criando exageros o tempo todo à nossa volta. E mais do que isso, os governos de esquerda tentam ditar a ideologia que durante séculos e séculos e até milênios foi exclusivamente algo relacionado ao dever paterno-materno familiar. Foram milênios e séculos. De repente, de 20 anos para cá, especialmente nós vimos os governos de tendência mais de esquerda quererem assumir esse lugar tutorial, esse lugar pedagógico da família, em ambientes extremamente religiosos, como nos Estados Unidos, como em toda a América Latina e no Brasil. E o que acontece? A reação religiosa das famílias religiosas, católicas e protestantes, é imediata, é muita intervenção. Eu me considero um homem relativamente aberto em muitas direções, para considerar o que seja bom em muitas propostas e reter o que seja razoável. Mas eu não aguento esse intervencionismo estatal, governamental, na casa da gente. Vem uma lei que diz que se eu dou uma palmada num filho meu, eu estou correndo o risco de estar infringindo a lei, você imagina.
Isso é para coibir os exageros. Mas a vida não é feita de exageros. A vida é feita de palmadinhas cotidianas dadas com interesse pedagógico de quem de fato cuida do seu filho. Aí, por causa dos exageros de alguns loucos, fica a sociedade inteira sob a batuta de uma decisão, de uma lei estimulada pelo Lula, no Brasil, por exemplo. Vê se isso faz sentido. A gente vê isso acontecendo nas escolas. A história da escola partidária, me desculpem, queridos, é extraordinariamente estúpida numa democracia. Uma democracia, a escola tem que ser suprapartidária, porque ela é filha dos impostos de uma sociedade suprapartidária. Uma democracia que seja de um só partido não é uma democracia. Uma democracia que ensine os ditames de um só grupo não é uma democracia. Uma democracia, traduzida em linguagem escolar, tem que dizer o que todos os grupos e argumentos políticos, econômicos, sociais ensinam. E dizer isso não a partir de um professor que vai apenas contar essa história de maneira ridicularizada para os alunos, para no final ele concluir dizendo que a ideologia certa é a que ele está ensinando. Aí, desculpem, é patético, é inadmissível, é inaceitável, é ridículo, é ditatorial e vai abrindo espaço para que, em nome de uma pseudo-liberdade, a gente vá advogando todas as sortes de anarquia, em meio às quais nenhuma sociedade consegue fazer progressos para si mesma. Não consegue, não conseguirá. Nunca se conseguiu na história. Por que aqui vai ser o primeiro lugar? A ignorância dos fatos históricos nos faz repetir de maneira cada vez mais burra os mesmos equívocos. E mais do que isso, as chamadas esquerdas, saco ter que usar essa nomenclatura de vocês, as esquerdas tornaram os mandamentos dos direitos humanos um argumento de dissolução das instituições naturais. Eu vou repetir, isso é sério. Porque as pseudo-esquerdas tornaram o mandamento dos direitos humanos, o dever, a instrução, a declaração dos direitos humanos, num argumento de dissolução das instituições naturais. Então, os governos tomaram para si a responsabilidade de impor os direitos humanos quando são governos de tendência mais social, mais pseudo-solidária, pelo menos. Pelo menos essa é a declaração. Mas impor isso como um dogma contra as instituições naturais. Que instituições naturais? A primeira delas é a família. Antes de haver Supremo Tribunal Federal, tem a minha casa. A Carmen Lúcia, aqui desta casa, sou eu. E ninguém vem de cima dizer o que acontece na minha casa, que eu sustento com o meu trabalho, com o meu suor, com a minha luta, com as minhas convicções, com a minha fé. A minha casa tem que ser um santuário que não é invadido, não será invadido nem em nome de políticas de direitos humanos, que não estão acima, no meu caso, das minhas convicções sobre o verdadeiro significado da vida humana, conforme o Evangelho me ensina, e o Evangelho está acima de todas as legislações e constituições, porque eu nasci desobediente às instituições humanas, em todas as vezes que elas me mandarem obedecê-las contra o espírito do Evangelho. Mas o que se fez, criou-se uma reação
enorme. Eu que não sou reacionário, reajo a isso. Eu fico imaginando o cara todo reacionário, todo apavorado, todo encolhido no canto dele, ele fica doido. Ele surta, ele vota no mito. Ele vota em qualquer um. Faz qualquer negócio. Trump, Le Pen, Bolsonaro, ele faz qualquer... Ele elege um cara que seja a antítese daquilo ali. Mesmo que a antítese seja horrorosa, mas pelo menos não é aquilo. Aí vai ficando extremamente complicado, porque o sujo ajuda a ungir o mal lavado. E vice-versa. E é trágico o que vai acontecendo na sociedade. E ainda mais do que isso, as esquerdas estabeleceram que os fins justificam os meios. Sempre foi uma filosofia da esquerda, desde Karl Marx. Os fins justificam os meios. Não há nenhuma esquerda que se preste mesmo, que seja, queira ser ideologicamente comprometida com as suas origens, com o seu berço, com a sua manjedoura ideológica, que não advogue que os fins justificam os meios. Foi o que aconteceu aqui, a gente viu um exemplo disso. Sempre, a política sempre agiu assim. Sempre, independentemente de esquerda, direita, centro, sempre agiu assim. Num país como esse nosso, muito mais, porque a esquerda aqui é fajuta, as direitas são burras e o centro é corrompido. Então, tanto faz. Mas pelo menos eles levantam essas bandeirinhas aí, de direita, esquerda, centro, tudo bobagem. Mas o que acontece? Quando você institui, como por exemplo o governo do PT fez, de maneira deslavada, como o Zé Dirceu me contou em 1998, em mais de um almoço, ele repetia sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, só nós dois. No dia que nós tomarmos o poder, você vai ver, nós vamos ficar por muito tempo. E toda hora ele me dizia, não, tem coisas, Caio, que a gente tem que violar mesmo, senão a gente não chega lá. Se a gente não atropelar, a gente não chega lá. O que se está dizendo? Não fique esperando de nós cuidados éticos em relação à preocupação de que os fins devam estar pré-alinhados, os meios devam estar pré-alinhados com os fins, porque os fins pré-existem nos meios. Não, ele nunca diria isso. Os fins, ele diz que estão lá intactos, sacrossantos. Os meios podem ser cretinos, desde que nos levem a alcançar o nosso objetivo. Isso praticado de que já vinha sendo praticado, mas agora, nos últimos 16 anos, praticado de uma maneira deslavada e aparelhada dentro das instituições do Estado, como nunca se tinha visto antes, a metástase que deu foi geral. Foi geral. De modo que a corrupção ficou presente em absolutamente tudo. Não dá para você falar em corrupção de direita, de esquerda, nem de centro, só dá para falar em corrupção. Por isso, a Lava Jato e essas ações que estão acontecendo são de natureza não fundamental, são de natureza politicamente essencial, porque não tem a ver com direita, nem esquerda, nem com centro, tem a ver com a corrupção do sistema político inteiro, que está corrompido. Já sempre foi corrompido, vem desde as capitanias hereditárias, para não dizer que vem desde o Jardim do Éden. Mas do ponto de vista fenomenológico e tópico, os últimos 16 anos fizeram essa hidra crescer e botar as serpentes na cabeça num número absolutamente desconhecido por nós até então. E ainda, gente, eu quero terminar logo isso. A defesa dos agentes de esquerda a qualquer preço levou ao abandono da honestidade na discussão. Ou seja, o indivíduo que quer defender as esquerdas no Brasil tem que abrir mão da honestidade. Não dá para defender as esquerdas sendo honesto.
Começa que não dá para defender as esquerdas e ser intelectualmente honesto. Não dá. Não dá. Nunca deu. E não dá. Como não dá para defender as direitas, direita ideológica, mito, 18, sendo intelectualmente honesto. Você tem que ser historicamente desonesto. Você tem que simplesmente engolir um sapo e dizer, meu santo, vem que eu sou teu. Porque se pensar antes, não faz. E a honestidade foi embora. Não tem ninguém discutindo com o mínimo de honestidade. Você veja, essa campanha americana foi a coisa mais ridícula. Eu estou assistindo campanhas americanas de 1980 para cá. Não perdi nenhum debate, discussões, como eu nunca perco o State of the Union, todo ano que o presidente americano faz para o Congresso e para a nação. Eu acho importante ouvir para entender as direções em que eles estão indo e que sínteses eles acham que estão fazendo a respeito deles no planeta Terra. Mas essa eleição agora de Trump foi a eleição mais maluca, mais sem inteligência, mais sem discussão, só de chavões, de agressões, baixo nível, porco, ideia nenhuma foi tratada, nenhuma, só bravatas, um Trump que vai chamar urubu de meu louro. É só esperar. E ainda, as esquerdas têm essa mania desgraçada de pensar que a inteligência só habita a mente esquerda. Que a mente assim chamada de direita ou liberal, não é mais a de direita porque a liberal eles respeitam, alguns dos maiores pensadores da Terra foram e são liberais. Mas a direita é dogmática, assim como a esquerda também. Os pensamentos mais lúcidos da esquerda são dos de esquerda pouco esquerdistas e, portanto, mais lúcidos. E os de direita também. Por isso que acaba que a grande produção intelectual amena, palatável dos dois lados, acaba sendo produzida pelos liberais. Mas as esquerdas anulam o diálogo com a direita porque assumem que a direita não pensa. Nunca. A direita tem, obviamente, essa mania de escolher líderes, se não são burros, se expressam como burros, olham como burros, falam como burros, são ogros burrildos. Então o estereótipo é burro. Você não vê assim, olha e diz assim, meu Deus, esse cara anda como um sujeito manso, ele chega como um cara educado, ele olha como um indivíduo iluminado, ele conversa como um sujeito agradável no que tem a dizer, e o que ele diz é fascinantemente inteligente. Não, não dá para ninguém dizer isso. Nem a mamãe do 18, nem ela consegue. Então, por causa disso, por causa das simbolizações eleitas para representar aquela linha de pensamento, a esquerda olha e diz: os da direita são burros, não pensam. Não pensam. É só você ver no Congresso, falando até em termos de fala e de argumento. O pessoal da esquerda argumenta melhor do que boa parte da direita, exceto os de centro-esquerda, que tem uma argumentação muito mais à altura do debate com a esquerda, porque os da direitona mesmo não articulam nada. Então eles são interpretados o tempo todo pela esquerda como gente burra que não tem o que dizer. O que acontece? Aí eles são cada vez mais alienados, tudo fica muito mais radical, eles não se falam, eles se odeiam, eles se pegam, eles não sentam para diminuir conflitos. Eles não sentam para chegar e dizer o que vocês acham que em nós é demais. Deixa a gente dizer o que a gente acha que em vocês é demais.
Existe algum ponto cívico, cidadão, de conciliabilidade para a gente não criar esses rachas, esses abismos tão horrendos que só atrapalham o progresso da democracia? Ninguém faz isso. Então a gente vai ficando cada vez mais com uns chamando os outros de trevas. Trevas, de diabos, a direita chama mais a esquerda de diabo, a esquerda chama a direita de retrógrada, de ogra, de assassina, de insensível, de tudo que você queira. E aí, nesse estado, olho por olho, dente por dente, o prognóstico de Mahatma Gandhi é que ficaria todo mundo cego e sem dente. Porque tu tiras o meu, eu tiro o teu, no fim, o que sobra? Sobra o caos, a radicalização, o ódio, um país crescendo em hostilidades mútuas, em raivas, em exacerbações. Cresce a exacerbação, o exagero, filhos do ódio. E vocês querem o que de mim? Que eu defenda um lado? Deus me livre. Eu não tenho lados nessa guerra da morte, são todos agentes de morte para mim. Eu sigo o meu caminho, solitariamente no Evangelho, não sendo compreendido nem por um lado, nem pelo outro, e não estou nem aí. Quem dorme e acorda em paz sou eu. E quem vai prestar contas a Deus da minha consciência sou eu. E não há poder na terra que me venha cooptar. E nem tentem. Eu estou vindo aí de uma longa viagem. Quando eu falo de Karl Marx, eu não falo de orelha. Eu li O Capital, eu li dezenas de ensaios dele, eu li as relações dele com Engels, eu li tudo que forjou a esquerda no final do século XIX, início do século XX. Li a evolução disso pela Europa, li, eu não estou aqui, é que eu não tenho paciência mais para isso. Ainda tem gente que quer me dar uma instrução. Desculpa, amigos, desculpa. Eu não sou assim por falta de conhecimento, não. Talvez seja por causa do conhecimento é que eu sou assim. Sobretudo por causa do Evangelho. Bom, eu já falei demais, eu estou cansado desses assuntos, eles me desgastam, eles me são penosos, me são sacais. É quase que um convite. Quando você fala sobre isso, como ninguém ouve, está todo mundo programado para bater, para agredir, para nem ouvir o final. Você vai falando uma frase que você fala, o cara já dá uma opinião enorme ali, não sabe nem onde você vai chegar. Para você ver os ânimos exacerbados, a exaltação, a pressa, o condicionamento, o fanatismo que tomou conta da história toda. Mas eu continuo aqui, seguindo o meu caminho no Evangelho e, enquanto eu estiver vivo, tentando diminuir a loucura nos corações. Se o que eu falei pode ajudar algum amigo seu em algum lugar, compartilhe, por favor. Quanto ao mais, eu peço ao Senhor que nos salve do ódio, dos preconceitos de qualquer que seja o lado, das hostilidades, desse espírito fanático, diabólico, que vem tomando conta de milhões e milhões de corações. Que, sobretudo, eu peço, Senhor, que Tu nos ilumines, porque a mente da maioria está tomada pela treva, está condicionada pelo ódio e pelo pseudo-direito, que mata a lucidez, que faz enxergar com verdade a justiça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.